Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Convidando você a fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito. Também que você compartilhe essa página com seus familiares, com seus amigos, para que eles também conheçam desse maravilhoso Deus e possam também meditar uma porção da palavra que nós compartilhamos aqui. Também você visita a nossa página no YouTube, deixando ali o seu like, o seu joinha, para que o YouTube também reconheça o nosso trabalho e veja quão importante ele é. Nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro, mas sim compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Quero compartilhar com você o tema Onde você está? E essa é uma pergunta interessante, porque na realidade todo ser humano, ele sempre apresenta alguma reação quando faz algo que não é correto, algo errado. Alguns ficam vermelhos, outros ficam inquietos, alguns não encaram as pessoas, outros acabam por se esconder e muitos acabam nem querendo ver nenhuma pessoa, não querem ver ninguém. Nós vemos que cada pessoa aqui tem um tipo de reação, mas que na realidade todos acabam por se entregar quando fazem alguma coisa errada. Na Bíblia também nós vemos aqui um personagem que, ao fazer algo errado, algo inclusive que ele já havia sido orientado a não fazer, teve sua reação, se é que assim podemos dizer, quando foi confrontado com sua própria consciência. E a palavra de Deus, então, nos fala a respeito de Adão. No texto de Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 10, quando lemos: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Veja que Adão havia sido orientado por Deus daquilo que ele poderia e não poderia fazer. Essa orientação ele passou para Eva. E como vimos o texto aqui, Eva foi ludibriada, foi enganada então pela serpente. Mas algo chama a atenção aqui dentro dos versículos que acabamos de ler. Versos de 1 a 3 diz que a serpente mais sagaz que todos os animais disse para a mulher: Mas é assim que Deus disse? Tem certeza que Deus disse dessa maneira? Será que ele não disse assim, Podemos colocar
não comereis de toda a árvore do jardim, não foi isso que Deus havia orientado. Ele disse que ele poderia comer de toda a árvore, porém, não deveria tocar ou comer de uma árvore. Mas a serpente colocou, né? Vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu, olha, do fruto das árvores do jardim, ou seja, de todas as árvores nós podemos comer. Mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, não. Né? Ou seja, da árvore que está no meio do jardim, dessa nós não podemos tocar nem comer. Porque o dia que nós fizermos nós vamos morrer. Mas o verso 6 diz, olha, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, não é? Em outra versão aqui, que era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, ou seja, entendimento, tomou então do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse versículo 6 aqui, 3 pontos chamam a atenção. O primeiro deles, parecia agradável ao paladar. O segundo, era atraente aos olhos. O terceiro, era desejável. Em outras versões, aqui em outra versão, diz que, esse verso 6, que a árvore tinha boa aparência, o fruto parecia apetitoso e que a mulher então gostou da ideia de que teria sabedoria. Como eu disse, chama a atenção esses 3 pontos aqui, porque a orientação que a Bíblia nos traz, que ela dá aqui a Adão e também nos traz, é que devemos nos afastar de toda a aparência, né, de tudo aquilo que aparenta ser bom. Porque é a aparência, não está dizendo que é bom, mas tudo aquilo que aparenta ser bom. Foi o que chamou a atenção aqui. De Eva, quando Eva teve essa conversa com a serpente. Parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter entendimento. Aparência. E há um dito que diz que a aparência engana. E foi aqui que nós vemos, então, podemos dizer que surgiu esse dito popular, não é? Ou esta frase, que a aparência engana, porque Eva foi enganada pela aparência. Parecia agradável ao paladar. Parecia atraente aos olhos. Ou, o texto diz, era atraente. Era algo que chamava a atenção. Mas também era desejável. Era algo para se querer, não é? E foi justamente aí que Eva errou e trouxe ao seu marido. E a Bíblia fala então que nós precisamos nos afastar daquilo que aparenta ser bom, agradável, atraente, desejável aos nossos olhos. 1 Tessalonicenses 5,22 diz, afastem-se de toda forma, ou seja, de todo tipo, de toda espécie de mal. Devemos nos afastar de tudo aquilo que aparenta ser bom, parece ser perfeito, parece ser o melhor. Se parece, não está dizendo, não está afirmando, não está dizendo com certeza que aquilo é bom, mas parece. E quando essa palavra surge, parece ser bom, nos chama a atenção de que há necessidade de se provar, de se fazer o teste. E é justamente aí que o ser humano peca, que o ser humano erra. Então a pergunta para Adão foi, onde você está? Adão e Eva, ao ver que aquilo que tinham feito, o erro que tinham cometido, a desobediência às ordens de Deus, eles foram se esconder. Deus tinha por pontual, ou seja, por costume todos os dias, passear no jardim pela viração do dia, como traz o verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E aqui é outro detalhe que nós precisamos pensar. Toda pessoa, quando faz algo de errado, ela procura esconder ou se esconder, se esquivar. Quando há um erro cometido, a pessoa procura esconder, ou seja, não quer que ninguém saiba. E quando há algo que poderá ser percebido, ela se esconde. Ela não é capaz de encarar. E Adão e Eva fizeram justamente isso, foram se esconder. Porque não tinham coragem de encarar ao Senhor como faziam todos os dias. Porque haviam desobedecido, haviam errado, haviam falhado. No verso 10 diz então, Adão então disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Esconder-se aqui nesse caso, né, nesse ato, foi um sinal aqui de reconhecimento do erro, do pecado. E aqui chama, então, para nós, texto, né, a palavra de Deus nos chama aqui para pensarmos um pouquinho que quando nós nos escondemos, nós também estamos reconhecendo o nosso erro. E Adão e Eva justamente fizeram isto. E ao reconhecer o seu erro, eles temeram a presença do Senhor. Tiveram medo da presença de Deus. O verso 10 diz, Adão aqui respondendo, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Teve temor da presença de Deus. João, no seu capítulo 23, versículo 15, nós lemos, por isso ficou apavorado diante dele Deus. Pensar nisso enche de medo. Ou seja, todo aquele que para pensar e vê o erro que cometeu, tem medo. Tem medo das consequências, tem medo do resultado, mas depois que já cometeu, não adianta fugir. É necessário encarar de frente o erro cometido. É necessário reconhecer o erro cometido. É necessário voltar e arrepender-se. Não se esconder, não se esquivar, não fugir, mas encarar. É duro, é difícil? Sim, com certeza. Ninguém gosta de encarar, bater de frente com o erro. Aceitar que errou, que falhou. Porque virão as consequências. O marido ou a mulher traída nunca quer dizer que traiu. Vai procurar esconder. Mas não vai conseguir fazer por muito tempo. Como diz o velho ditado, logo a casa cai. E é obrigado a encarar. Ou confessa e diz a verdade, ou vai mentir. E uma mentira vai ser puxada por outra mentira, a ponto de não conseguir se esquivar. Adão e Eva não tiveram como fugir. Não tiveram como se esconder por muito tempo. Porque Deus descobriu e perguntou, onde você está? Nós vemos também nesse texto aqui, que além do temor da presença de Deus, eles também tiveram temor e reconhecimento da culpa, do erro, do pecado que fizeram. É o que traz o verso 9. E chamou o Senhor, Deus, o homem, e lhe perguntou, onde estás? O reconhecimento do erro aqui foi se esconder. Foi fugir. Achando que, fazendo assim, Deus não os encontraria. Talvez você seja uma pessoa assim, que diante do seu erro, do seu pecado, você tem procurado esconder e se esconder, achando que ninguém sabe, que ninguém vai descobrir, que ninguém vai achar você. Gênesis 45, 3 diz, então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder-lhe. Se você for ler a história aqui de Gênesis, no seu capítulo 45, você vai ver a história de José, que foi vendido por seus irmãos. José tornou-se então o maioral, e seus irmãos tiveram que estar diante dele. Mas havia um propósito nesse fato, nesse ato aqui da venda de José. Deus tinha algo para mostrar
para o povo. E aqui em Gênesis, então, no capítulo 3, Deus também tem algo para falar para mim, para você, tem algo para nos mostrar. De que pecar, todos nós pecamos, mas nós não podemos viver a vida toda em pecado. É necessário reconhecer o erro, o pecado, e voltar-se para o Senhor, buscar dele o perdão. Se diante das pessoas nós pecamos, nós erramos, fizemos algo que venha a estar nos afastando das pessoas, precisamos buscar essas pessoas e confessar os nossos pecados, para que possamos viver uma vida diferente, viver um novo tempo. Não se esconder, porque um dia a pessoa pode perguntar: onde você está? Onde você estava? Outro ponto que chama a atenção aqui é que aquele que procura se esconder, porque reconheceu o seu erro e teme, então, tem temor da presença do Senhor, tem temor e reconhecimento da sua culpa, do seu erro. Além disso, tem temor de Deus, do próprio Deus. Verso 7. Então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ou seja, fizeram roupas para poder se cobrir, para poder não aparecerem diante do Senhor sem nada, nus. Mas interessante que eles sempre estiveram assim. Mas o fato da desobediência de uma ordem que Deus havia lhes dado mostrou a maneira pelo qual eles estavam. E aí o sentimento que tiveram foi vergonha. É o sentimento que muitos de nós têm hoje. Outros não têm, outros ficam nus, se despem assim de uma forma natural. Vamos entrar aí logo aí numa fase em que as pessoas vão estar aparecendo nas passarelas do samba, nuas, às vezes somente com pinturas no corpo, cobrindo alguma coisa, cobrindo o seu órgão sexual, né? Mas estarão ali nuas. E muitos ainda dizem: não, mas isso é natural, isso é normal. Não, isso não é natural, normal. Isso foi realmente natural e normal. E hoje nós precisamos parar um pouquinho, pensar e termos um pouquinho de pudor diante de todas as coisas. Mas nós precisamos estar diante do Senhor realmente despidos do nosso pecado, do nosso orgulho, do nosso eu, para que o Senhor possa trabalhar a nossa vida e transformar a nossa vida. 1 Samuel 12,14 nós lemos: se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. É decisão a ser tomada. Continuar no erro, continuar no pecado, continuar se escondendo ou tentar esconder o erro cometido, ou confessar e ter uma nova vida, ter uma nova oportunidade. É encarar de frente os resultados, as consequências. Mas não fugir, não se esconder. E outro ponto que chama a atenção aqui é que quando se esconde, né, nesse caso aqui, eles procuraram se esconder reconhecendo o seu erro, o seu pecado. Eles tiveram então vergonha do pecado que cometeram. Não de estarem nus, mas com certeza de desobedecerem ao Senhor. O verso 8 chama a atenção quando diz aqui: quando ouvir a voz do Senhor, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Não diz aqui que ele fosse se esconder porque estavam nus, mas diz que ao ouvirem a voz do Senhor, eles foram se esconder. Vergonha. Vergonha é algo que nós precisamos ter do nosso pecado, do nosso erro, porque eles nos afastam da presença do Senhor. Nos afastam de estar junto com o Senhor. O erro não permite que, ao passarmos dessa vida para uma nova vida, estejamos na presença do Senhor para todo sempre. Se o erro, o pecado não for confessado, se não houver arrependimento, se não houver a busca e a
acima de tudo, o aceitar a Cristo como único e verdadeiro Senhor e Salvador, como único e verdadeiro caminho a se apresentar e estar na presença de Deus. Êxodo, no seu capítulo 32, versículo 25, nos diz: E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro, ou seja, o bezerro de ouro, para ser adorado. Há muitas pessoas que, diante do seu pecado, diante do seu erro, vai buscar outras formas para que, quem sabe, abater o seu erro, o seu pecado. Não buscam a Deus, não querem a Deus, não confessam o seu pecado diante de Deus, não buscam o perdão de Deus, mas buscam em outros meios, de outras formas. E, consequentemente, vêm as consequências, o resultado da escolha. Mas a pergunta que o Senhor fez não foi para Adão: o que você fez? Normalmente nós fazemos essa pergunta quando alguém faz algo de errado. Mas o que você fez? Por que você fez isso? Deus não fez essa pergunta, mas Deus perguntou: onde você está? Ele não perguntou: você me desobedeceu? Não, ele perguntou: onde você está? Porque Deus sabia exatamente aquilo que eles haviam feito. Deus esperava que eles confessassem: olha, nós desobedecemos, nós erramos, nós falhamos e queremos o seu perdão. Não, vou nos esconder. E essa é a mesma pergunta que o Senhor faz para você hoje. Onde você está? E eu pergunto para você: onde é que você está? Você está consciente do seu erro, do seu pecado? Busque ao Senhor. Não vá se esconder. Não fique escondendo aquilo que você fez. Quem sabe do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Não esconda. Confesse. Assuma as consequências, o erro. Saiba que é preferível você falar a verdade e sofrer agora do que você continuar com o erro e viver no erro e sofrendo. Porque a pergunta para o Senhor a Adão foi: onde você está? E Deus pergunta para você hoje: onde você está? Deus quer ser o Senhor da sua vida, quer ser o seu Deus. E eu digo para você: não adianta você se esconder de Deus, ou esconder, ou tentar esconder os seus pecados, os seus erros. Porque a palavra de Deus nos orienta. Lá em Salmo 139, versos 7 e 8. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da tua presença. Se eu subir bem alto, em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Não há lugar onde você possa se esconder de Deus. Não há lugar onde você possa esconder ou tentar encobrir o seu pecado de Deus. Porque onde você estiver, onde você for, o seu pecado vai te acompanhar. E Deus só está esperando você reconhecer e buscar dele o seu perdão. E a pergunta dele é: onde você está? Eu te pergunto: onde você está? Está sendo fácil viver longe da presença de Deus? Está sendo fácil conviver com o pecado sem ser confessado? Meu desafio a você é: busque ao Senhor. A você, meu amigo, que está ouvindo o recado. A você, meu irmão, que de repente está aí com o pecado escondido, que precisa ser confessado ao Senhor. Não vá procurar descansar sem antes colocar diante do Senhor e buscar dele o seu perdão. Eu quero orar com você. Deus, sei que não é fácil o reconhecer o erro, o pecado, buscar a mudança de vida. Sei que o homem, ser criado pelo Senhor, enfrenta essas dificuldades. Porque na realidade, o que fala mais alto em seu coração é o próprio eu. E não há busca, não há reconhecimento de que pecou, de que errou, que precisa de mudança, precisa de transformação,
precisa de perdão, precisa de uma nova oportunidade. Mas o homem acaba por se afastar da tua presença, por causa do erro do pecado, e tenta esconder-se, e se esconder diante da tua presença, e não há lugar onde possa o homem se esconder. Não há onde venha a ficar escondido aquilo que se faz de errado. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor visite o meu coração, não permita que nada fique escondido. Mas que o Senhor também visite o coração, a vida da pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Ele também possa abrir o seu coração diante do teu altar, confessar os seus pecados e buscar uma mudança de vida, uma transformação de vida, que só pode ser operada pela ação poderosa do teu Espírito Santo. Visite, ó Deus, cada vida, cada coração, cada família, cada lar, cada pessoa. E que ele possa responder que não está escondido, mas que ele precisa e está diante do Senhor para que o Senhor o molde, o transforme de acordo com a sua soberana vontade para a glória do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque isto um dia pôde ser feito em minha vida. E hoje eu continuo precisando do Senhor. Por isso eu te louvo, eu te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu amor. E peço ao Senhor, pela vida desses que ouvem o recado do Senhor, que da mesma forma o Senhor possa agir e transformar essas vidas, esses corações, em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. Que você não se esconda. Que você não esconda os seus pecados e os seus erros, mas confesse-os diante do Senhor. Chegue diante da presença do Senhor e mostre que você é uma pessoa fraca, falha, mas que reconhece que precisa da graça, do amor e da misericórdia desse Deus que tanto te ama e tanto tem feito por você. Que Deus te abençoe. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que você tenha uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.